Pessoal, tudo bem? Para mais uma videoaula dessa semana, fechando a nossa primeira semana falando sobre princípios defensivos. Hoje falarei com vocês sobre marcação zonal, ok? Então vamos lá, marcação zonal. Marcação zonal, eu preciso ter algumas coisas em minha mente. A marcação zona, ela é um pouquinho mais difícil do que a marcação individual, devido a alguns fatores bem específicos desse tipo de marcação. Na marcação individual, que eu falei para vocês segunda-feira, ela é uma marcação mais fácil do tempo de compreensão do meu atleta, de modo que ele entende muito mais rapidamente o que eu quero sobre aquela marcação, porém o gasto energético dela é muito grande. E isso necessita o quê? De um elenco maior, de modo que eu preciso fazer uma rotação maior na marcação individual do que na marcação zonal. A marcação zonal, ela tem algumas particularidades interessantes, porém é preciso entender que para cada tipo de marcação você precisa conhecer o seu atleta e ver qual formato de marcação se encaixa melhor com a sua equipe, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, na minha marcação zonal eu me preocupo o quê? Com a bola. Por quê? Eu preciso impedir que essa bola progrida em direção ao meu gol. Então eu esqueço um pouco de pensar somente o individual, daquilo de me preocupar somente com o meu marcador, e me preocupo o quê? Com a bola. Eu preciso saber aonde a bola está e para onde ela possa ir, para que eu possa o quê? De maneira organizada, encaixar fazendo com que a bola não saia daquele setor, podendo ser estratégico ou não, ou simplesmente que ela não progrida em direção à minha meta, de modo que a procurar tirar as linhas de passe sempre que possível, fazendo o que o jogador portador de posse de bola ter dificuldade. Então, a minha preocupação se torna o que? Com a bola. Fazendo o que? Pressing. Então, pressing ele é um pouquinho diferente de pressão. Por quê? Na pressão, eu ataco a bola sem me preocupar muito com o futuro. Já no pressing, eu agrido um pouco mais a bola, preocupando também sobre os possíveis linhas de passe que esse jogador possa ter. Então, como por exemplo, se ele faz esse passe aqui e tem um jogador aqui, na pressão eu simplesmente atacaria a bola e esses dois aqui não teriam tanta importância na onde que eles estariam na hora que esse atacasse a bola. Porém, no pressing, na hora que esse jogador vai para atacar a bola, automaticamente esse já diminui e esse também, procurando fechar as linhas de passe de modo a recuperar a bola mais rapidamente, ok? Então essa pequena particularidade de pressing e pressão faz muita diferença na hora que eu estou jogando, na hora que meu time está fazendo com que minha equipe reaja de tal forma dentro de cada tipo de marcação, ok? Dentro da marcação zonal eu tenho setores. Então, por exemplo, uma maneira bem simplificada, cada um fica no seu setor. Então, por exemplo, estou marcando, então esse vai ficar num setor, faz de conta que esse é um setor bem simplesinho para vocês entenderem. Esse vai ficar em outro setor e esse vai ficar em outro setor. Cada um vai ficando no seu setor. Conforme a bola vai percorrendo, eu posso fazer eu vou ficando dentro do meu setor, fechando as linhas de passe, ok? Além disso, de me preocupar de eu ter setor, ela é mais difícil de compreensão, porque eu preciso que o meu atleta ele entenda que se esse jogador sai correndo, eu não tenho a necessidade de acompanhá-lo desde que minha marcação esteja bem consolidada, a ponto de eu saber que o jogador que está fazendo a cobertura de todos, ele vai encostar e o outro que vir para receber e entrar nesse setor faz com que eu passe a marcá-lo, ok? Então essa é uma particularidade importante. Por isso que a compreensão dele tem que ser maior, porque a tendência, quando que o jogador não entende a ideia, ele tem dificuldade de sua compreensão, é na hora que esse jogador sai, esse já acompanha, e muitas vezes esse não tem a leitura adequada, que precisa fazer uma autocorreção no decorrer do movimento, e faz com que ele fique no seu setor, dando espaço para um futuro jogador vir nesse setor que agora está vazio, receber essa bola e nos causar dificuldades.
ok? Então por isso que ele precisa o quê? Porque isso ele é de difícil compreensão e necessita do quê? Ele necessita de tempo, a gente precisa de tempo para trabalhar esse tipo de marcação, que o jogador ele passa a entender o que? Convivendo constantemente com essas movimentações. Ele se torna menos cansativo em vista da individual, pois eu percorro menos o espaço em vista da individual, que onde que o jogador vai, eu estou atrás o tempo todo, ok? Ele precisa o quê? De uma boa leitura de jogo, justamente por causa dessas situações que acontecem, que o nosso jogador não caia em nenhuma armadilha e não tenha muitas decisões errôneas. E sim tenha uma boa leitura para saber o quê? O que pode acontecer com o futuro de um passe nos posicionamentos, que possamos o quê? Dividido em setores, ficar com a marcação aproximada, compacta e fazer com que a bola não consiga progredir. Ok? E principalmente temos que ter o quê? Paciência. Paciência para aprender, paciência para ver as situações que possam acontecer e paciência principalmente para o quê? Para nós conseguirmos o quê? Uma marcação sólida, de modo a dificultar o máximo possível que o adversário chegue em nossa meta. Ok? É importante saber o que? A marcação individual e a marcação zonal, quando juntadas, elas se tornam uma marcação mista. Geralmente utilizamos a marcação mista quando temos aqui um jogador muito fora de série. E isso faz o que? Por exemplo, vamos jogar contra tal equipe, o número 10 é muito bom, muito acima da média. Nesse jogador número 10, faremos o que? A marcação individual. Um só vai marcar ele o tempo todo para onde ele for. E os demais fazem o que? A marcação zonal, fechando os setores, tudo certinho. Dessa forma, é uma marcação mista, a mistura da individual com a marcação zonal. Ok, pessoal? Um bom final de semana a todos. Espero que tenha gostado e tenha ajudado. E até o próximo vídeo segunda-feira. Abraço, valeu, tchau, tchau.